Posicionamento. Posicionamento é o segredo para relações plenas e abundantes. O posicionamento pessoal, o posicionamento em relação ao outro, se posicionar na vida, diante da sua individualidade, diante do seu valor próprio, buscando o amor próprio, buscando o crescimento pessoal, buscando a responsabilidade. Se posicionar em relação às suas responsabilidades na relação e na sua vida. Se posicionar em relação às necessidades e responsabilidades do outro para com a relação e para com a vida. O posicionamento vai dizer do quanto você se respeita e do quanto você se posiciona em relação ao seu merecimento de ser respeitado, em relação ao quanto você se posiciona em relação ao respeito ao meio ambiente e ao próximo. Uma pessoa que não se posiciona em relação ao seu melhor no mundo, em relação a fazer o bem, em relação a buscar estar numa melhoria contínua, num desenvolvimento pessoal, desenvolvendo o intelecto, desenvolvendo o espírito, desenvolvendo o físico, que está numa zona de conforto existencial. Ela não se respeita, ela não se ama, ela não se posiciona perante a vida. E talvez ela não se posiciona perante a vida porque ela traz programas inconscientes de que ela não existia, de que ela não consegue existir, porque ela não foi vista, não foi validada, não foi amada na infância, ela não consegue se posicionar. E se você está numa relação em que a pessoa é tóxica e que ela não se posiciona em relação às obrigações, à responsabilidade para com a relação, e se você vai aceitando a indisponibilidade do outro, o não posicionamento do outro, você também não está se posicionando. E se você aceita a indisponibilidade do outro e vai aceitando migalhas e vai aceitando abusos, vai dizer também sobre a sua dificuldade de se posicionar em relação à sua vida. E aí você está atraindo parceiros que não assumem as responsabilidades, que não se posicionam, porque você também não assume responsabilidades e não se posiciona. Porque você também está sendo conivente com os erros do outro. Porque você também está esperando que o outro te carregue no colo. Porque você também não tem a iniciativa na sua vida de construir o seu mundo melhor, de construir o seu eu melhor, a sua melhor versão. Porque sim, se posicionar dá trabalho. Ser adulto dá trabalho. Crescer dá trabalho. Não deixar que o ego do outro se infla sobre você dá trabalho. Não deixar que o seu ego se infle dá trabalho. Se posicionar é muito mais do que simplesmente não conseguir falar não. É uma postura existencial de assumir o seu próprio eu, de se projetar na vida a partir do seu poder interno, de cultuar esse poder interno, sem a preguiça, sem deixar para depois, sem passar a mão em cima da cabeça, sendo conivente com quem está errando. Se posicionar diante do que é certo, do que é correto, se posicionar diante de valores que não são negociáveis. Se posicionar diante do que não é aceitável. E às vezes pequenos posicionamentos no início de um relacionamento podem evitar que esse relacionamento se torne abusivo. Porque muitas vezes o seu não posicionamento é o que vai alimentar
o ego narcísico do outro. É justamente o ir deixando para depois coisas pequenas, aceitando o inaceitável, desvalores, faltas de virtudes do seu companheiro, como a impaciência, como a voz mais exacerbada, como gritos, como pequenos desrespeitos, que você vai cultuando e alimentando o ego do outro. Você não está se posicionando logo no início. E aí você vai criando um monstro ao seu redor, que às vezes está buscando em você a mãe que não teve, o pai que não teve, porque é narcisista pela falta desse olhar. E aí você, como vai aceitando tudo isso, vai fazendo com que esse narcisismo aumente. E muitas vezes você não se posiciona porque você não tem amor próprio, porque você tem medo de se separar. Você acha que se você se posicionar, você vai perder a pessoa. Você não se ama, não se valoriza, tem medo de ficar sozinha. E aí o que vai acontecendo é que com o tempo, você vai se sentindo cada vez mais sozinho, cada vez mais desvalorizado e, além do mais, sofrendo ataques em relação à sua integridade, se perdendo totalmente, sem forças para tomar o seu eu existencial, caindo no limbo emocional. Você já não sabe mais quem você é, porque lá no início, que você precisava ter se posicionado, você foi deixando passar pequenas coisas por medo de perder a pessoa, de ser rejeitado e de não se valorizar, por não acreditar no seu valor. Mas o que acontece é que é justamente as pessoas que menos se posicionam que são as que mais sofrem e são as que são mais rejeitadas. Porque a pessoa que se posiciona, ela está dizendo para o outro uma seguinte informação: eu tenho valor. Eu mereço ser amada. E eu não vou aceitar infantilidades nesse relacionamento. Uma pessoa que se posiciona está dizendo para o parceiro ou para a parceira que merece ser amada, que quer ser amada. E aí o parceiro, como está no início do relacionamento, vai ter forças para olhar para si e se posicionar de uma forma diferente, para se transformar, para evoluir pelo amor. É o amor que cura. É o amor próprio que cura. Se você se ama, você se posiciona, você faz pedidos claros, você olha as suas necessidades e você vê se essas necessidades são infantilidades do ego ou se são infantilidades de uma pessoa madura. Se são necessidades de uma pessoa madura, você se posiciona fazendo pedidos claros, como a comunicação não violenta diz. Então, o posicionamento é o segredo para que o seu relacionamento que está começando ou o seu futuro relacionamento não se torne tóxico. Ou até se você está num relacionamento que é tóxico, comece a se tornar mais saudável. O não posicionamento alimenta um posicionamento narcísico do outro. Lembra no desenho? Sempre atrás de um abusador tem uma pessoa submissa? É justamente essa submissão nos pequenos detalhes que vai alimentando o ego narcísico do outro. E o outro, como tem um ego narcísico, ele vai crescendo e vai proliferando esse ego narcísico na relação. E às vezes até com as pessoas ao redor, porque ele vai crescendo com a pessoa amada e vai sentindo que pode crescer com todo mundo. E às vezes quando não cresce no trabalho também, ele vai projetar ainda mais na parceira. E o mesmo vale o contrário.
o não posicionamento da energia para o nosso parceiro ou parceira trazer o pior dele ou dela à tona. O não posicionamento prolifera o ego narcísico, porque é justamente ao se posicionar sobre o ego do outro que você evita com que esse ego infla. É justamente se posicionando, mostrando, você está sendo competitivo aqui. Você está errando aqui. Você está sendo agressivo aqui. Você só aceita compromissos que é da sua vontade. E as coisas que são importantes para mim? Você está culpabilizando o mundo pelo que é seu. Você se acha superior a todo mundo, mas ninguém é superior a ninguém. Você julga o outro porque existe o pior em você. É justamente se posicionando que a pessoa não tem espaço. E às vezes posicionar a verdade que a pessoa está fazendo. Você não acha que você está errando ao julgar o outro? Isso é feio, isso é errado. Pensa sobre isso. Eu não admiro uma pessoa que fica julgando o outro. Você não está errado fazendo isso? Você está diminuindo o ego inflado nela, a criança ferida, fazendo com que ela, mostrando para esse ego o quanto esse ego está sendo pequeno. Porque é justamente isso. O ego, ele vive de uma forma infantil. O ego que julga o outro para se sentir superior, ele acha que ele está ganhando nisso. Só que ele não está ganhando. Quando você fala para o seu parceiro, olha, você está julgando o outro para se sentir superior, mas você não está sendo superior. Pelo contrário, está fazendo feio. Não é legal julgar as pessoas ao redor. Chega de julgar. Não está legal isso. O que o ego faz na hora? Você coloca um espelho na frente da pessoa. O ego toma um susto. Você não vai ganhar nada. Você não vai ser superior a ninguém. Acredita no seu valor. Você não precisa julgar o outro para você se sentir superior. Porque você tem valor. Sua criança ferida talvez precise fazer isso. Quando a gente começa a pontuar a criança ferida do nosso parceiro ou da nossa parceira, a gente dá uma chance para esse ego se tornar maduro. É como se a gente desse um chacoalhão na pessoa. E a pessoa fala, opa, não posso. E é nesse momento que a pessoa passa a admirar. Se não for uma pessoa narcisista, psicopata, perversa. Se for essa pessoa, você corre longe. Porque essa pessoa vai destruir a sua vida, é uma pessoa doente. Então, quanto antes você se posicionar, é melhor para não cair numa roubada. Até para sua proteção. Até para saber aonde essa pessoa vai ou não na relação. Para você não se enfiar numa merda de novo de relação e daqui a pouco se ver num limbo emocional dando tudo de si por alguém que não vai fazer o mínimo esforço por você e ainda é doente. Que vai te tornar a pessoa doente também, que vai trazer o seu pior também. Então, posicionamento é fundamental para você trazer esse equilíbrio na relação do autoconhecimento. Um relacionamento existe para autoconhecimento. Se você não está se autoconhecendo, você não vai conseguir acessar uma relação plena. Agora, se você começa a se autoconhecer, você entende da criança interna, você começa a ver que o outro começa a se posicionar com a criança interna, e aí é lá o lugar de você mostrar, olha, tem um lugar muito melhor para você do que se relacionar a partir dessa criança interna. Começa a se autoconhecer. Começa a ver onde você está errando. Você vai ser muito mais feliz. Porque se você continuar do jeito que você está, você só vai atrair coisas negativas. Se você está aqui nesse curso, tendo a consciência que você está tendo, indo para um passo além da sua vida, de manifestação,
de poder interior, de amor próprio, tomando as rédeas da sua vida, amanhã você também pode ser um apoio para que a pessoa que está do seu lado consiga se olhar, consiga se enxergar. Mas você só vai conseguir fazer isso se posicionando. E às vezes pequenos posicionamentos que você pode ter com a sua mãe, com seus parentes, já vão te ajudar. Uma pessoa que a mãe, ela é super protetora, ela pode simplesmente chegar na mãe e falar assim: mãe, eu já cresci, eu tenho a minha vida. Se você continuar tendo essa postura, você vai fazer com que eu não tenha a oportunidade de ser feliz. Você está projetando a sua infelicidade em mim, tirando a minha oportunidade de ser feliz. Eu vou estar sempre do seu lado. Mas a sua carência está impedindo com que eu seja feliz. Chegou a hora de eu seguir a minha vida. Chegou a hora, mãe. Eu não vou ser sua filha para sempre. Eu mereço a minha vida. Eu mereço a minha felicidade. E essa mãe que é super carente emocional, super controladora, que não deixava você sair de casa, foi chacoalhada. Vai brigar no primeiro momento? Pode ser que brigue, porque o ego está infantil. No segundo, ela vai, talvez eu tenha que pensar dessa forma mesmo. Talvez eu tenha que me posicionar de forma diferente mesmo. Aí essa mãe vai escutar uma coisa ali, outra coisa ali, e ela fala assim: não, eu posso ver o melhor para minha filha. E essa filha vai chegar: mãe, olha, futuramente eu vou ter filhos, eu vou ter marido, eu vou estar feliz. Você vai continuar participando da minha família, mas me respeitando o meu espaço, respeitando o meu lugar. E essa mãe começa a se posicionar de forma diferente, não pela infantilidade, mas pela maturidade. Numa relação triangular, se posicionar. O filho, a filha, que tem 45 anos, que ainda está no meio da briga do pai e da mãe. O que ela está ganhando? Vendo as brigas dos pais. Sai fora, se posiciona. A briga dos seus pais não tem a ver com você. A briga dos seus irmãos não tem a ver com você. A briga da sua mãe com o seu irmão. A briga dos seus familiares não tem nada a ver com você. Sai fora de problema que não é seu. Se posiciona diante da sua vida, em prol da sua felicidade. Se posiciona para aquele amigo que só te liga para falar de problema. Que só te liga para pedir empréstimo. Que quando você precisa, essa pessoa não está ali. Pagar suas contas ninguém quer. Agora, jogar em você todo o lixo emocional é fácil. Dá um cartão no terapeuta. Pronto. Porque você não é essa pessoa. Você não é um saco de pancadas do outro. Você é a sua felicidade. E quanto mais você cultuar pensamentos positivos, energia positiva e se posicionar em relação a si mesmo, a sua felicidade, ao seu amor próprio, mais você cresce, mais você vira senhor de si mesmo e mais você evita que pessoas narcísicas cheguem até você, mais você evita abusos. E quando nos primeiros indícios de que você está sendo abusado, você se posiciona, você coloca um limite no seu campo quântico, de forma saudável, com a comunicação não violenta, você evita relacionamentos abusivos, seja com parceiros, seja no trabalho, seja com os pais, ou seja com amigos. Ou até que os filhos se tornem essas pessoas narcisistas, porque você não coloca limite, não se posiciona em relação aos seus filhos. Então, o segredo para relacionamentos abundantes está no posicionamento. O posicionamento mostra o quanto você se posiciona em relação à sua vida, mostra o quanto você se ama. Muitas vezes a dificuldade de posicionamento no relacionamento é devido ao incesto simbólico. O incesto simbólico é um abuso velado. É um abuso
em que não é perceptível naquele sistema familiar, mas está acontecendo. O incesto é um abuso sexual de membros da mesma família, de superiores para com as crianças. Pai abusa do filho, às vezes o irmão mais velho abusa do irmão mais novo, primos mais velhos, tios abusando das crianças. Isso é o incesto simbólico, isso é o incesto. O incesto simbólico é quando os pais, o pai ou a mãe, coloca o filho no lugar do marido. A mãe, que é infeliz no casamento, que pega o filho e coloca no lugar do marido. Ou a mãe que perdeu o marido cedo, e essa mãe, com 3 filhos, pega o filho mais velho e coloca como homem do lar. Incesto simbólico. Ela está casada com esse filho mais velho. O pai é doente e a mãe coloca o menino no lugar do pai. E isso acontece também quando a mãe tem vários filhos e precisa trabalhar e ela pega a filha para cuidar dos filhos. Incesto simbólico. Ela pega a filha e coloca no lugar da dona do lar. Incesto simbólico. Existem diversas formas de incesto simbólico. O pai que coloca a menina no lugar da esposa, a mãe que coloca o menino no lugar do marido, ou o marido, ou numa separação, o pai pega o menino e projeta no menino todas as suas frustrações amorosas, fazendo o menino o salvador da carência afetiva dele. Geralmente são pais que trazem uma carência afetiva, que pegam os filhos e colocam eles no lugar que eles deveriam ocupar ou que o companheiro deveria ocupar. Incesto simbólico. E o que vai acontecer com essas pessoas? É que elas crescem sem o eu existencial delas. Esse eu existencial não existiu. Elas não tiveram lugar de filho. Elas não tiveram lugar de criança. Elas assumiram responsabilidades logo cedo. Responsabilidade de cuidar de irmãos, responsabilidade de trabalhar, responsabilidade de fazer o papel do marido ou da esposa. O pai que deveria cuidar do filho, faz o filho cuidar dele, das suas frustrações emocionais. Isso é abuso. Isso é um posicionamento totalmente tóxico. E essa criança, ela cresce com a alma totalmente desconectada de si, podendo se tornar uma pessoa narcisista e não conseguindo assumir relações, não conseguindo se posicionar em relação às relações, porque lá na infância ela teve que se sobrecarregar, assumindo responsabilidades de um adulto, não viveu o eu criança dela, ela fica fragilizada, é um ego totalmente desestruturado, que quando ela se torna adulta, ela não consegue assumir responsabilidades, pelo excesso de responsabilidades que teve na infância. Por ter tido tantas responsabilidades na infância, quando se torna adulto, assumir responsabilidades é muito pesado. Ela já está cansada praticamente. Ela não consegue ter a força existencial, porque essa força existencial foi tirada dela na infância. Quer dizer, melhor dizendo, essa força existencial que deveria vir dos pais para ela, alimentando o eu interior, o eu sou da criança, não existiu. E ela não se sentiu fortalecida, e ainda a alma dela, que já era frágil, foi usada para suprir o ego infantil do pai ou da mãe, as carências, os desesperos. E aí ela já perde a alma. E às vezes não consegue assumir casamentos, o síndrome do Peter Pan, não consegue assumir relações. Ou quando está no casamento, faz tudo de novo, coloca o filho no lugar do parceiro. Ela não consegue se posicionar na vida. Então, o incesto simbólico é algo muito grave na infância. Indícios que você está no incesto, que você sofreu incesto simbólico e que você pode estar atraindo nos seus relacionamentos.
problemas sexuais, a vida afetiva do casal que é plena e de repente começa a se tornar desequilíbrio, relacionamentos em que a pessoa é parecida com o seu pai e às vezes datas de casamentos muito próximas, dificuldades de parceiros que se comprometem com as relações de forma que toda vez você precisa ser mãe do parceiro, a sensação de ser mãe do parceiro, ou de buscar o pai nos seus relacionamentos. Se você sente que todos os seus relacionamentos você está buscando o pai e que você depende muito financeiramente deles, ou está buscando a mãe, isso são indícios de incestos simbólicos que vêm da ancestralidade. E se posicionar em relação ao seu eu, identificar toda a raiva que você carrega do seu pai e da sua mãe por ter usado da sua alma para que você fosse a compensação da fragilidade do ego dela, é importante. Porque muitas vezes homens que saem com milhões de mulheres estão fazendo isso pela raiva que sente da mãe e que não se posicionaram ainda na vida em relação a essa raiva da mãe. E ainda continuam sendo o filhinho da mamãe, saindo com milhões de mulheres, projetando nessas mulheres a raiva da mãe. Sendo que o que eles deveriam fazer era se posicionar em relação à mãe e falar: chega, você não vai mais fazer isso comigo, não é justo. Então, quanto nós temos de posicionamentos tóxicos na nossa vida, devido a esses posicionamentos tóxicos dos nossos pais, em abusos velados, em abusos que eram vistos como coisas normais. Entrando com mais profundidade ainda nisso, os abusos que são feitos pelos pais com uma hierarquia exacerbada, onde o pai se posiciona colocando limites de uma forma totalmente agressiva, batendo, abusos físicos, batendo na criança, um posicionamento extremamente violento com a criança. Cala a boca e fica quieto que quem manda sou eu. Você não tem lugar aqui. Você é só uma criança. Você não existe aqui. A criança, ela cresce sentindo que ela não tem lugar de fato, sem importância. Ela não sabe quem ela é naquele sistema. Tanto a falta de limites no lar, quanto o excesso de limites no lar, a forma errada de colocar limites, ou fazer da criança ter que assumir limites que não são dela, ter que assumir responsabilidades que não são dela, vai fazer com que a criança não saiba o lugar dela e vai trazer diversos conflitos de identidade. Tanto o incesto simbólico quanto os abusos verbais, físicos e sexuais na infância fazem com que a criança se perca de si mesmo, se desconecte do eu sou, a alma dela vai para fora, o ego se torna disfuncional, ela não sabe qual é o lugar dela na região, ela vai vivendo, se sentindo injustiçada, perdendo a noção de quem ela é, perdendo a noção do eu, com todo o desrespeito que ela sente, toda essa injustiça, com dificuldade de lugar, faz com que ela se sinta altamente desrespeitada. Que talvez ela não perceba que isso é desrespeito. Talvez ela acredita que era o correto ser educado daquela forma. Era o correto ter ajudado a mãe, já que o pai faleceu, e ela ser o homem do lar. É um papel muito pesado para a criança. É um papel muito pesado o pai que diz que a criança não tem lugar. Ela de fato vai acreditar que não tem lugar. E como ela percebeu que é com a violência que se marca um território, quando ela cresce, ela acaba sendo violento, agressivo, podendo se tornar maníaco agressivo.
Toda dificuldade de um adulto de ouvir não vem de uma hierarquia que foi colocada de forma errada. Muitas vezes em excesso, ou então em falta. Ou então ele precisou assumir uma hierarquia por causa de um excesso simbólico. E toda essa complicação na hierarquia vai fazer com que o ego, toda vez que se sinta desrespeitado ou injustiçado, entre numa postura de ou ataque ou de submissão. Muitas vezes, entrando ou no ataque ou na submissão. Muitas vezes aceitando tudo do outro, até que chega num ponto extremo de se sentir desrespeitado e injustiçado, e aí despeja tudo no outro de forma violenta. Então a pessoa, ela fica no sentimento de não existir, de aceitar tudo, de não se posicionar, e aí vai aceitando toda aquela injustiça, e aí vai engolindo sapos, não se posiciona, sendo bonzinho, mediando a situação. Só que aqueles sapos que estão sendo engolidos, estão lá, tá vindo, vem, entra, ela vai engolindo o sapo. De repente, quando ela se posiciona, ela vai despejar tudo no outro, de uma forma também agressiva. O limite dá o lugar para a criança. A criança, ela precisa de um limite. A criança precisa entender que ela é criança e ela não tem obrigações de adulto, nem obrigações para com os pais. Mas ela tem obrigações da criança. A criança, ela precisa ser limitada, porque o ego está se desenvolvendo. Mas não é um limite com agressividade e nem a falta de limite porque você está cansado. É um limite com comunicação não violenta. Posicionando, direcionando, porque senão quando essa criança crescer, ela vai estar sempre nesses balanços de toda vez que ela se sentir desrespeitada, ela engolir ou ela atacar. Toda vez que ela sentir que ela está perdendo o lugar dela, que estão invadindo o espaço dela, ela vai lutar para se defender, para defender o território, para defender o lugar. Ela sente que estão desrespeitando ela a todo momento. E aí, por ela trazer todo esse conflito dentro dela, ela vai ficar atraindo brigas ao redor, conflitos ao redor, às vezes brigando com o outro, de forma desnecessária, às vezes brigando com o porteiro, brigando com o vizinho, brigando com pessoas que deveriam estar aproximando. E essa pessoa já chegando num ponto que vai ficando sozinha, porque briga com todo mundo, não tem paciência com ninguém. Ou então fica guardando, engolindo sapo para não ficar sozinha. Só que está engolindo sapo. E aí vai adoecer. Vai ficar com problema no estômago, na laringe, câncer. Tudo isso vai se tornando uma somatização enorme pela dificuldade de posicionamento, porque lá na infância existia um posicionamento tóxico ou uma falta de posicionamento saudável. E aí, quando ela se torna adulto, ela vai ter dificuldades de assumir as relações, as situações de uma forma madura. E vai estar sempre atraindo situações ao redor abusivas ou em que ela vai ser abusiva com os outros, vendo coisas onde não tem. Porque ela vai se sentir todo o tempo agredida no seu espaço e no seu lugar. Ela vai se sentir todo o tempo violentada. Afinal, ela cresceu num ambiente em que era tóxico, em que era violento. E ela, para se defender daquele ambiente, ela precisava colocar limites todo o tempo. Se posicionar todo o tempo. É desesperador para uma criança que vive todo o tempo precisando se defender do irmão, da mãe, do pai, dos amigos, sem ter um adulto que está ali junto, ajudando ela a se posicionar. Uma mãe que fala para a criança, uma criança que apanha do amiguinho, e a mãe que vira para a criança e vai lá e bate igual.
vai fazer com que essa criança cresça sabendo que a vida é guerra e que ela só vai poder se defender se for na guerra, e ela vai atrair mais guerra. Uma mãe que fala para o filho que esse filho tem que se defender sozinho, e é uma criança que precisa da mãe para defender, para a mãe para ajudar, para colocar limites, para ela não se tornar agressiva no futuro. Está faltando mãe nessa história, está faltando comunicação não violenta, está faltando pai nessa história, que está presente, que está junto, que negocia, que conversa como adultos, para que a criança não fique exposta a ambientes violentos e atraindo durante toda a vida chefes violentos, parceiros violentos, e ela vai aguentando o sapo e depois se torna violenta. Os conflitos de hierarquia na infância, o excesso, a falta, ou fazer com que a criança tenha uma hierarquia antes da hora, vai trazer conflitos de lugar para a criança, conflitos de posicionamento. Ou a pessoa expressa ou não expressa. E ela fica sempre balanceando entre uma hora exacerbar com o yang exacerbado, com agressividade, ou não expressar. Ou ela vai para excesso ou para falta. Ela nunca consegue se posicionar de uma forma clara, trazendo a situação para si, que é o que diz a comunicação não violenta. E mesmo assim, aprendendo tudo sobre comunicação não violenta, lá na hora de se relacionar, ela vai se posicionar ou com excesso ou com a falta, porque lá na infância veio esse conflito de hierarquia. Nós vamos trabalhar esse conflito de hierarquia na meditação online. Mas começa a se observar. Começa a se observar nas suas dificuldades em se expressar ou não se expressar. Que momentos que você se expressa de forma agressiva e que momentos que você não se expressa. Se você vai engolindo o sapo e se expressa de forma agressiva, ou você está engolindo tanto sapo que você já está doente, ou se você só consegue se expressar de forma agressiva, está sempre brigando com todo mundo, você traz conflitos de hierarquia e de falta de lugar na infância. Você foi uma criança que sentiu que não tinha o seu lugar na infância. Uma criança que tomou o lugar de um adulto. Uma criança desrespeitada, que não soube, que se perdeu, que não sabia qual era o seu lugar. Conflitos de lugar. Pode ser que você fazia xixi na cama. Pode ser que você fazia xixi na escolinha. Você não sentia qual era o seu lugar. E aí, diante de toda essa injustiça que você viveu, foi trazendo vários conflitos de identidade, complexos de inferioridade. E você se sentia inexistente, sem lugar, sem o seu eu. E quando você tentava se expressar, você ainda era calado. Ou te chamavam de agressivo. Te chamavam de que você era terrível, porque você estava tentando se expressar e ter algum lugar. Geralmente as crianças que mais dão trabalho são as que mais estão gritando para ter um lugar, porque elas não entendem o lugar que elas estão naquele ambiente. Geralmente as crianças mais quietinhas são as crianças que não conseguem se sentir existindo naquele lugar. Uma criança brinca, uma criança é alegre, uma criança ela é viva. Mas esses pais pode ser que façam com que essa criança vai perdendo o seu lugar. Ou vai se posicionando de forma agressiva para ter o seu lugar, se tornando malvadas, peraltas, com comportamentos agressivos, destruindo tudo, bagunçando tudo. Ou simplesmente boazinhas demais, aceitando tudo. E aí essa criança vai aprendendo esses mecanismos. Então, o não se posicionar, o engolir sapo, e o se posicionar em excesso, são dois lados da mesma moeda. Em que o caminho para sair disso é olhar para a criança ferida que foi educada
com hierarquia errada, ou com excesso de hierarquia, ou com falta de hierarquia, ou precisou se posicionar, assumir um lugar de hierarquia que não era dela. Todo esse conflito de hierarquia vai fazer com que a criança cresça extremamente ansiosa. Alguns indícios disso: roer as unhas, comer os cantos dos lábios, às vezes puxar os cabelos, arrancar os cabelos, comer o canto da mão, vai trazer todo esse conflito de hierarquia. Eu lembro que toda vez que eu estava na frente do meu pai, eu ficava assim. E ele falava: Roberta, por que você está comendo o canto da boca? E minha boca ficava toda comida. Conflito de hierarquia. Meu pai era ausente. E aí eu trabalhando com ele, eu estava buscando esse pai. Na realidade, eu não queria ser a profissional com ele, trabalhando com ele. Eu queria ser a filha, com um pai que olhasse para mim. E toda vez que eu estava diante dele, que eu precisava assumir uma posição, uma postura, eu não queria, era difícil para mim. E muitas vezes eu engolia várias coisas diante dele, ou brigava com ele em excesso pelos conflitos de hierarquia que eu tinha com ele. Então, toda vez que eu estava diante do meu pai, eu estava lá, comendo o canto da minha boca, comendo a lateral. E eu vivi muito tempo nesse conflito. E isso me trazia muita ansiedade. Muita ansiedade. A gente fica sempre de olho. De onde vai vir o próximo? Aonde eu vou sofrer o próximo ataque, a próxima consequência, a próxima humilhação? Quem vai ser o próximo que vai me humilhar? Quem vai ser o próximo que vai me desrespeitar? Eu estou sempre com uma espada ou um escudo. Ou uma espada ou um escudo. Ou eu me expresso em excesso ou eu engulo sapo. Geralmente, a pessoa que é agressiva, que se expressa demais, em algum momento ela está engolindo sapo. A pessoa que engole sapo, em algum momento, ela vai agir com agressividade. Muitas vezes a pessoa engole sapo do marido e é agressiva com os filhos. Ou a pessoa engole sapo no trabalho e é agressiva com a mulher. Ela está nesse conflito. E toda essa neurose agressiva consigo mesmo, com o outro, vai somatizando conflitos de não posicionamento na relação ou de posicionamento agressivo na relação, que vem lá da criança, que foi educada com hierarquias em excesso ou com falta de hierarquias ou precisou assumir hierarquias que não eram dela. E isso a gente vai trabalhar no online, para que você consiga olhar para esse conflito, para esses conflitos, e consiga se posicionar a partir da comunicação não violenta que você já vem estudando, de forma clara, de forma precisa, trazendo suas necessidades, se posicionando em relação ao seu amor próprio, com calma, com paciência, com tolerância, com amor, com não violência. Não guardando mais as coisas, não guardando mais sapos, observando a si mesmo, diminuindo o nível de estresse, o nível de ansiedade, relaxando perante a vida. Porque quando você relaxa todo esse estresse, você começa a atrair coisas mais leves. As pessoas agressivas que chegavam perto de você não chegam mais. Você começa a atrair pessoas mais plenas, mais amorosas, mais saudáveis, porque você está mais pleno, mais amoroso, mais saudável. Você reconhece o seu lugar. O seu lugar está aqui. E você sabe quem você é. Você é o amor, a sua verdade, a sua essência. Beijos com amor no coração.